Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e os próximos vídeos aí que eu vou passar para vocês é um detalhamento lá daquela parte das 10 dicas, né, essenciais de SQL, e aí eu vou dar uma dica de como instalar o Oracle, né, no Windows, no Linux, e depois eu partir para uns exemplos práticos, né, de cada uma das 10 dicas, e também tá tudo lá no repositório do GitHub, tá? Depois dá uma olhada ali, faz checkout, acompanha os vídeos e espalhe aí pra galera. Valeu? Um abraço e aproveita aí os vídeos. Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente faz para instalar o Oracle Express no Linux. Bom, eu já deixei aqui uma listinha de algumas tarefas que a gente precisa fazer, tá? Depois eu deixo aí na descrição para vocês conseguirem reproduzir, tá? Isso aqui, na verdade, eu já fiz um post aqui, tá? No meu blog, como fazer isso, mas dá para fazer hoje sem problemas. A versão do Oracle 11, tá? A gente encontra aqui no site da Oracle, tá? Esse link aqui, ele é meio difícil de achar porque a Oracle ela meio que força você a sempre usar as últimas versões, né? E essa versão aqui já é bem antiga, tá? A versão 11 ela já é bem antiga, mas para gente que vai desenvolver, né, não mudou muita coisa, né? E agora para quem for trabalhar com gerenciamento, né, quem for virar DBA, aí sim, aí as versões mais novas elas já mudaram bastante. A parte de gerenciamento. Agora, assim, como a gente vai usar mesmo o banco de dados para fazer lá o nosso comando SQL, não mudou muita coisa não, tá? Então pode instalar essa versão sem problema nenhum, tá? Então, mesmo a gente usando as imagens do Docker, tá? A Oracle ela obriga a gente a baixar uma imagem oficial, tá? Então, no caso seria essa imagem aqui, tá? Do Oracle 11 Release 2, tá? E depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar esse repositório aqui oficial, né? Da Oracle, né? Com esse repositório, qual que é a ideia, né? Então a gente consegue com esse repositório e junto com o arquivo zip, né, que você baixar, aí você vai conseguir criar uma imagem oficial do Oracle para rodar na sua máquina, né? Se fosse um outro banco de dados, por exemplo, o MySQL, aí ele é mais fácil, né? Você faz só um Docker Run, aí MySQL, ele vai baixar lá do Docker Hub, né? Só que no caso da Oracle, como você tem que aceitar a licença, né? Então, para baixar o zip, né? Então eles fizeram dessa maneira, tá? É meio trabalhoso assim, mas funciona, tá? Então vamos lá, como eu vou trabalhar aqui com Docker, eu vou fazer as operações com root, tá? Então sudo, acho que já tem até um diretório aqui. Tá, mas seria esse comando aqui, docker. Eu vou remover aqui para vocês. Remover esse aqui. Docker images. Tá, vou fazer aqui de novo. Ok. Tá, aí a
gente precisa entrar nesse diretório aqui. Esse aqui, ó, Oracle Database Single Instance, né? É a partir desse diretório aqui que a gente vai construir esse cara aqui que a gente quer, ó, o Oracle 11 Release 2. Então vamos lá. Images, Oracle Database Single Instance, tá? Beleza, é esse aqui. Ok, aqui vamos olhar aqui na nossa colinha. O diretório Dockerfiles. Vamos lá, Dockerfiles. Ok, o script é esse aqui, ó. É esse cara aqui. Só que dentro desse diretório aqui a gente precisa colocar o zip que a gente baixou desse link aqui, tá? Esse zip, pelo que eu vi aqui, eu coloquei nesse diretório, mas acho que está no meu outro usuário. Deixa eu ver. Acho que está no meu Multitask, downloads. Esse cara aqui. Esse aqui é o download da versão do Windows, mas agora a gente vai ver o da versão para Linux, tá? Esse cara aqui. E a gente copia para o diretório aqui do 11.2. Tá, então, se a gente listar aqui os arquivos, está aqui, ok, então ele está lá dentro. Aí o que a gente precisa fazer? Aí agora, esse comando aqui, tá, o docker run, como a gente precisa do Docker, ele é mais um teste para saber se o seu ambiente está legal. Tá, então aqui eu estou testando se você tem instalou o Docker corretamente, se você tem acesso à internet. Aí a primeira vez que você roda o Docker, você precisa fazer login lá no Docker Hub, tá? Então, se você passou por todas essas partes, aí você vai ver essa mesma tela aqui, tá? Aqui é o testezinho, o Hello World dele. Então isso aqui, chegando nessa parte, tá? Então agora é a parte que é um pouquinho demorada, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tô rodando, eu vou até rodar o script aqui, ó, só para vocês verem. Tá? Então, o que ele está fazendo? Então eu estou rodando o script especificando, né, a versão que eu quero, né, 11.2.02, e o parâmetro "-x". Tá? Então se você fosse gerar uma imagem do Oracle Standard ou Oracle Enterprise, seria dessa mesma maneira. Tá? E assim, só por questão de curiosidade, assim, a versão dessa da Oracle, de tanto Standard como Enterprise, é a mesma que é usada hoje assim, nas maiores empresas, assim, não tem nenhuma questão de licença. Até quando você instala o banco de dados Oracle, né, e você baixa da internet, não tem uma licença que você precisa colocar no momento que você instala, né? Essa versão você já pode usar, né? Inclusive existe um incentivo deles, se você quiser usar para estudo, por exemplo, e usar sem uso profissional, né? Sem uso comercial, você pode usar, instalar na sua máquina sem problema nenhum. Tá? A versão Enterprise, que ela suporta lá a partição, mais uma série de coisas, né? Você pode usar sem problemas. A Standard também, que é uma versão bem robusta também, não tem opção de particionamento e tal, mas ela é bem robusta. E a versão Express, na verdade, ela é uma versão que você pode usar comercialmente também, né? Só que ela é uma versão que você não usa também não informa uma licença nem nada, mas você
tem uma limitação, né? Então você começa a usar o banco de dados, aí ele tem uma limitação, por exemplo, do uso de CPUs, né? Do uso de memória e do uso do storage, né? O espaço em disco também, ele vai ser limitado, tá? Então essa é a única restrição que você tem, mas assim, para estudo, assim, para fazer um sistema pequeno, a versão Express é excelente, tá? Então por isso que a gente vai usar aqui no nosso exemplo, tá? Então eu vou mandar aqui o comandinho de build. Então nesse momento o que ele está fazendo? Ele validou a imagem e ele baixou aqui, ó, o Oracle Linux, tá? Então o que é o Oracle Linux? Ele é uma versão do Oracle, aliás, desculpa, uma versão do Linux que ela é customizada com os parâmetros ideais para você rodar o Oracle dentro dela, né? Porque antigamente, quando você instalava o Oracle num Red Hat, num Oracle num Linux SUSE, né? Você precisava, antes de instalar, configurar algumas propriedades do kernel do Linux para ele ter um uso melhor, né? Então, para facilitar a vida das instalações, né, a Oracle resolveu criar uma distribuição dela, né, que é o Oracle Linux, né? E agora, no caso do Docker, então, para facilitar mais ainda, né, então ela está usando essa imagem e aí instalando agora, né, o Oracle Express em cima dela. Bom, agora, até que não demorou tanto, né, falou aqui 65 segundos, mas ele instalou. Então agora, nesse momento, a gente tem uma imagem do Oracle 11 na nossa máquina, tá? Então até eu coloquei aqui um Docker Images, né? Aí o que vai listar as imagens instaladas no Docker, né? Então baseada nessa imagem aqui a gente pode rodar N containers, né? Usando o Oracle 11. Tá, legal. Tá, e agora esse passo, gente, é o seguinte, eu acho que eu já tenho uma base aqui, eu também vou remover, né? Tem um diretório aqui, Oracle 11, eu vou remover esse diretório, ok, aí eu vou criar, tá, eu criei aqui na raiz porque eu acho mais fácil, mas aí se quiser criar no /pt, aí fica a seu critério. Agora eu vou listar uns privilégios aqui, tá? Então até esse ponto que eu estou dando Segamode 777, estou dando permissão, né? Porque a nossa ideia é criar o banco de dados aqui dentro desse diretório. Até aqui tudo bem. Agora uma coisa que não fica muito claro é esse comando aqui, né? Por que eu uso esse comando? Então o que acontece? No caso do Oracle, isso é uma coisa que existe, tá? Desde acho que das primeiras versões aí do Oracle, né? Quando você instala no ambiente Unix, Linux, ele sempre espera que você instale num usuário, que nem eu estou no usuário root, mas ele espera que você instale num usuário chamado Oracle dentro de um grupo chamado DBA. Tá, então é isso que ele espera. E nesse caso, quando você vai subir a imagem com o Docker, né? Os arquivos que vão rodar aqui dentro, eles são desse usuário Oracle, né? E o ID desse usuário Oracle é 1000. Tá? O ID 1000 e o ID do grupo DBA é 1000. Tá? Então por isso que eu coloco aqui 1000. É um detalhe técnico aí, tá? E agora eu vou rodar a minha instância, tá? Então eu não estou pensando por enquanto em deixar isso automático. Então é um exemplo aqui para eu deixar rodando, e para parar de rodar eu dou só um Ctrl C. Tá, então o que eu estou fazendo aqui? Então só para a gente entender rapidamente. Eu vou rodar, isso aqui é um parâmetro para ele usar aqui share de memory de 1 GB, uma coisa específica do Oracle Express. Tá, as portas que eu vou usar do banco, eu estou usando a padrão 1521. Tá, ele oferece uma interface administrativa via web. Tá, se você quiser usar, tá? Aqui no momento que eu vou subir, ele vai criar, né, um banco de dados. Aí eu já vou definir uma senha aqui para ele, tá? E aqui eu estou definindo qual diretório
do banco de dados, né? Então que seria Oracle 11. Então, rodando aqui, tá? Ele até comenta que a senha para o usuário sys, que é o usuário onde fica o dicionário de dados, né? E o usuário system, que é o administrador do banco de dados, vai ser essa aqui, dev multitask. Tá, então só essa primeira vez que você está subindo que ele vai criar o banco de dados. Tá, se a gente, deixa eu ver se eu consigo abrir uma janela aqui. Tá, então aqui só para mostrar para vocês, ele já criou aqui um diretório .exe e aqui são os arquivos do banco de dados, né, chamados data files. Está criando. Tá, acho que outra restrição também do Oracle Express é essa, né, que você não pode também alterar o nome da instância, só pode ter uma instância também. Essas são algumas restrições, que assim, se você vai trabalhar com um sistema pequeno, já tá de bom tamanho. Tá rodando aqui. Tá, o SQL Plus é um programa que ele é nativo, né, da Oracle, né, que ele é um programa que ele é feito para interpretar os comandos SQL e tem alguns outros comandos a mais. Tá? E nesse momento, ó, o banco de dados está pronto. Tá? Então aqui ele desconectou tudo, mas ele criou, o banco de dados está no ar. Tá? Aqui ele só está mostrando alguns detalhes aqui de log, mas o banco de dados já está no ar. Tá, vamos ver se ele criou mais. Criou mais outras coisas. Ó. Criou aqui alguns arquivos de configuração e tal. Tá? Pra gente ter uma ideia, tá, de quanto que está ocupando espaço, tá? Uma base bem pequena. Tá? E agora vamos ver se a gente fizer um Docker PS, né? Então a gente consegue ver aqui o processo do Docker. Tá? Se eu fizer aqui um Docker Stats para ver quanto que ele está ocupando de recurso da máquina, né? Por enquanto está bem pouquinho, né? Eu não coloquei limite nenhum também, mas está usando também pouquíssima memória por enquanto, então está bem tranquilo. Tá? E agora, o que eu coloquei no próximo item? Tá? A gente poderia usar aquele SQL Plus, que é o interpretador nativo aí da Oracle. Mas eu sugiro que vocês trabalhem não só com Oracle, né, com outro banco de dados, com essa ferramenta aqui que é o Debeaver. Tá? Deixei até o link aqui. Tá? Ele tem aí para Windows, para Linux, né? E é uma ferramenta que tem uma versão paga, mas ela usa bastante coisa open source, né? E o que eu acho interessante dela é que ela facilita muita coisa, né? Então, por exemplo, quando você vai se conectar a um banco de dados, né? Aí o que você tem que pensar? Eu preciso pegar o driver, né, para me conectar com ele, não sei o que. Então ele já faz isso para você automático, né? Então eu acho que é muito bem bolado. Tá? Ele já tá, eu já deixei ele instalado aqui no meu ambiente, tá? Mas é super tranquilo de instalar, não tem segredo. Tá? E ele é feito em Java e ele é baseado na IDE do Eclipse. Quem já usou Eclipse aqui já vai reconhecer os atalhos, tudo. Tá? Ele sugere aqui criar uma base de exemplo. Normalmente eu não crio isso. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar no banco de dados Oracle uma conexão, né? Aliás, a gente por enquanto tem a senha do administrador, né? Que é o system. Então vamos tentar se conectar a esse usuário. Tá, aí deixa eu ver o meu roteirinho aqui. Criar uma conexão com o system. Não falei mais nada.
Então ele está rodando na máquina local, porta 1521. O nome do banco não é RCL, é XZ, tá? Que é Express Edition. Tá, a senha a gente definiu aqui como Dev Multitask, certo? E aí ele tem aqui uma opção, ó, de eu testar para ver se está funcionando. Tá, como é a primeira vez que eu vou testar, ó, ele já vai baixar o driver para mim automático. Tá, então ótimo, eu vou fazer aqui, então ele vai baixar aí o driver e ele tentou se conectar ao banco de dados. Tá, essa mensagem aqui, ó, ele já conseguiu, pegou a versão certinho, então ótimo, então se conectou com sucesso. Tá, então vou dar aqui um concluir e tá aqui a minha conexão prontinha, tá? Se eu clicar aqui ele vai se conectar aqui ao banco de dados e vai listar aqui as outras coisas para mim, tá? Então tenho aqui os usuários, aí vamos rodar aqui alguns. SQL. Tá, então, por exemplo, tem uma tabelinha do Oracle, que é uma tabelinha que tem uma linha só, que é só para você fazer query simples, né, que chama duo. Então vou ver, select user, quero saber com qual usuário eu estou logado no banco de dados. Então ele mostrou aqui, estou logado como system. Ok, que teste que a gente pode fazer mais? Vamos ver a versão do banco de dados, tá? Então eu vou fazer uma query nessa view aqui do Oracle chamado $version. Tá, então apareceu aqui Oracle 11 e tal. Legal, agora tem, vamos ver, por exemplo, quais são as opções instaladas desse banco de dados, tá? Então existe uma view chamado $option. Tá, então, por exemplo, ó, como eu não estou usando a versão Enterprise, aí já dá para ver, ó, que a partição está desligada. Ok. Que mais? E aí, gente, o último passo aqui, só para a gente prosseguir com ter nosso esquema e conseguir trabalhar, né, com os comandos SQL, a gente vai criar um usuário, tá? Para não, já é uma boa prática, né, no banco de dados, né? Assim como no ambiente Windows, você não é legal você usar o administrador, no ambiente Linux não é legal você fazer as coisas como root, né? Então aqui também a gente não vai usar o administrador, que é o system. Então a gente vai criar um usuário, tá? Agora, para criar o usuário, deixa eu mostrar para vocês, tem que falar um outro conceito aqui que é importante, que são as table spaces, tá? A table space ela é só uma representação dos data files, os arquivos que o Oracle grava as informações, né? Então esses arquivos aqui, ó, então eles são representados, tá, pelos data files, pelas table spaces. Tá? Então se tem uma table space, ela pode estar em um ou mais data files. Tá? Agora, por que isso eu estou falando isso e por que isso é interessante? Porque assim, existem as table spaces que elas são ligadas à administração, ao cenário de dados, né? Que são esses aqui, system, sysaux. E tem as table spaces, tem essa, por exemplo, undo, que ela vai ter dado de temporário, transação, né? Temp, que é usado também para área de rascunho, principalmente ordenação e tal. E você tem as outras table spaces que são para os sistemas, tá? Que aqui, às vezes, se é um sistema muito grande, o DBA ele cria um exclusivo dedicado, né, para o sistema. Mas no caso aqui a gente tem esse users, tá? Então uma boa prática é você criar um usuário do seu banco de dados, do seu banco de dados aqui nessa table space users. Tá? Então eu já tenho aqui a sintaxe pronta, tá? Mas não tem muito segredo, tá? Você tem um create user, identified by a senha, aí você define qual table space ele vai ficar e qual que é a temporária. Tá? Então criou, acho que
se a gente der um refresh aqui, atualizar, tá? Ele já listou aqui, tá? Criou aqui um usuário pra gente. Agora a gente precisa dar um privilégio para esse usuário. Tá, então vamos aqui dar um Brent para conectar e Resource para criar tabela, essas coisas, tá? E o último passo aqui pra gente, vamos criar uma conexão. Deixa eu ver, acho que é aqui mesmo, copiar, colar. Tá, então eu vou editar essa conexão, tá ali com o XZ, eu vou botar aqui, vou deixar esse XZ também. E vou botar Dev Multitask, tá? Porque a ideia é a gente conectar com esse usuário, certo? Então aqui é onde está System, eu vou botar Dev Multitask. Vou testar só para conferir, tá ok, ok. Tá? E vamos ver se funcionou. Aí eu vou abrir aqui um editor novo. Tá, vou repetir aquela query lá para ver o usuário, select user from ok, Dev Multitask está correto. E última query aqui, vou ver os privilégios que eu tenho. Tá, então, essa vez, Session Privs. Ok, então é isso aí. O meu usuário, que é um usuário comum, eu só posso fazer as coisas de criar tabela, procedure, essas coisas, tá? O usuário que eu estava antes aqui, né, que é o System, tá? Se eu repetir a mesma query, tá? Tem vários aqui privilégios, inclusive criar usuário, né? Que foi o que a gente fez. Beleza? Então o nosso ambiente tá correto, então a gente consegue ir adiante aí nos próximos passos e aprender de maneira efetiva os comandos SQL, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima e assinem o canal.